A paz do Senhor, igreja. Bom dia na presença do Senhor. Que nesse momento os irmãos possam separar um tempo para ouvir a lição, o que Deus tem separado e reservado para cada um de nós nesse domingo. Amém? A lição hoje é a lição de número 10. É a intercessão pelos Efésios. Nós vamos ver a importância da intercessão. Texto áureo. Está em Efésios 3, versículo 14 e 15. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Verdade prática. Devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Então existem 3 coisas muito importantes na nossa caminhada, uma vida cristã, uma vida com Cristo. A primeira delas é ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Porque só o Senhor é que pode te fortalecer na tua caminhada. É só o Senhor que pode, meio à dificuldade, meio em todas as situações e circunstâncias, te sustentar e te pôr de pé. Amém? Viver em comunhão. O Senhor, quando a gente tem visto pelas lições, Ele veio com o propósito de unir, de ser a pedra de esquina, aquela que alicerça os povos. Então, não existe mais judeus e gentios, existe um povo chamado igreja. Mas a igreja ela não tem como existir com uma única parte. Para que ela exista, é preciso que haja união. O reino dividido, ele subexiste. Não é possível existir um reino dividido, porque o reino dividido ele traz conflitos e divisões que não é possível a união, né? Não é possível se alicerçar uma casa sobre a rocha com divisão. A casa, para ser alicerçada sobre a rocha, ela precisa de comunhão, ela precisa de unidade, união de forças, amém? E exercitar o amor de Deus. Eu não posso não ter comunhão e não exercitar o amor de Deus. São coisas ligadas. São coisas interlaçadas, sabe? São situações em que eu não posso viver o amor de Deus só para mim. Eu não posso só viver Ele em mim, na minha casa, na minha família, com os meus filhos, com aqueles que é fácil nós amarmos. Exercitar o amor de Deus todos os dias, até com aqueles que nós não temos afinidade, né? É o Senhor Jesus mesmo que vai dizer que nós devemos orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar. E a oração, ela é um ato de amor. E é isso que nós vamos ver, porque logo na leitura do texto, Efésios 3, do versículo 14 ao 21, já começa dizendo: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se põe de joelho? É Paulo, que está cativo, está preso. Ele se põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados, fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo,
muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esta é a oração que Paulo faz. Paulo ora para que sejamos corroborados com o poder do Espírito, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, no nosso coração. Que nós possamos compreender o tamanho disso tudo, a grandeza de Deus e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Nós precisamos abrir o nosso entendimento e buscar a face do Senhor, compreendendo a maravilhosa graça que existe em uma vida com Cristo, mas não uma vida de fachada, uma vida de faz de conta, faz de conta que eu sou crente, faz de conta que eu tenho comunhão, faz de conta que eu vivo em amor. Não. Ele está pedindo, falando muito mais, muito além daquilo que sai da nossa boca, mas aquilo que está dentro de nós, porque é dentro de nós que tem que refletir um caráter cristão, uma postura que reflita a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? O objetivo geral dessa lição é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, a restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então, na introdução, ele vai dizer assim, o comentarista da revista vai dizer assim: o apóstolo Paulo, após ele revelar os mistérios, o mistério oculto e todas as suas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer tudo, além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único que é digno em ser glorificado. Deus não divide a adoração com mais ninguém. Refletir sobre a oração intercessora do apóstolo Paulo é o tema dessa lição. Então, no primeiro tópico, ele vai falar em corroborados com o poder do Espírito Santo. O que significa corroborados? Corroborados é estar fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Amém? O apóstolo inicia sua oração ao Senhor com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior, em nós, né? E a presença de Cristo no coração dos crentes. Eu acredito que até hoje o pedido não mudou. Até hoje o pedido que nós devemos clamar e incessantemente em ter é orar nesse sentido de que a presença de Deus habite no coração dos seres humanos. Nós estamos vivendo tempos difíceis, momentos bem complicados, e sem a presença do Senhor, sem que o Senhor entre e quebrante corações, é muito complicado. Primeiro subtópico: as riquezas da sua glória. Amém? As riquezas da sua glória. Paulo apresenta na sua oração confiando nas riquezas da sua glória. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, que seja habitada por Cristo. Se a igreja somos nós, que nós sejamos a habitação do Espírito Santo, que nós sejamos a casa do Espírito Santo. Amém? Que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Ninguém nasce, como nossa pastora fala, filho de gigante, nem nasce sabendo. Então, o nosso processo dentro da caminhada cristã
ela também é um desenvolvimento. Primeiro nós nascemos de novo, e quando nascemos de novo através do batismo, nós começamos uma caminhada, um desenvolvimento da nossa vida cristã. Então, tudo tem um tempo determinado para nós. Hoje, a intimidade que nós temos, nós não tínhamos assim que conhecemos a Jesus. Nós alcançamos esse nível de desenvolvimento, de maturidade cristã. Quem é espiritual entende as coisas do Espírito. Quem está na carne não consegue compreender as coisas do Espírito, porque a grandeza do amor de Deus, a graça que é favor imerecido, ela não falta compreensão do como é glorioso tudo isso. Mas nós só alcançamos esse discernimento com desenvolvimento. Então nós precisamos amadurecer. Quando eu era menino, pensava como menino. E hoje eu sou homem e eu vejo as coisas como homem. É a própria palavra do Senhor que nos direciona dessa maneira. Segundo subtópico, fortalecidos com o poder. Primeiro pedido do apóstolo é para que a igreja seja corroborada com o poder pelo seu espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja em Éfeso não tivesse o Espírito de Deus. Não era isso. Mas que ela fosse continuamente revigorada. Diariamente nós enfrentamos lutas e batalhas que só nós conhecemos. Mas se em cada uma dessas nós não estivermos fortalecidos em Cristo, amados, é como a própria palavra diz, quem está de pé vigie para que não caia. Porque às vezes nós estamos diante de uma batalha tão grande que vem o desânimo, vem a tristeza. Eu estou caminhando tanto, por que isso não abre? Por que isso não melhora? Por que eu não recebo a minha bênção? Por que a minha bênção não chega? Que prova, quanto mais eu faço, mais as lutas se levantam. Você só consegue passar por cada adversidade que aparece na sua vida se nós estivermos continuamente sendo revigorados pelo poder do Espírito Santo, com o poder e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. Isso aqui também vem me dizer que diariamente eu preciso estar me consagrando ao Senhor. Diariamente eu preciso ter intimidade com o Senhor, tirar um tempo do meu dia para falar com Deus e Deus me consolar, falar comigo, me dar direção para o meu dia. A partir do momento que eu tiro um tempo, me consagro ao Senhor, que eu tenho intimidade, que eu busco essa comunhão com o Pai, eu vou estar recebendo renovo. Eu vou estar recebendo, ainda que eu não perceba, uma armadura espiritual. Mais à frente a gente vai falar dos frutos e vai falar da armadura do cristão, então eu não vou entrar muito nisso. Mas é isso que nos dá, nos fortalece, que nos arma diante das situações. Você lê uma palavra no seu devocional e durante o dia você passa por uma situação que você vai lembrar daquilo que você leu. Você vai trazer à memória aquilo que Deus te deu para lidar com as situações. Então é preciso diariamente buscar a Deus, buscar a face de Deus, falar com Deus, ter intimidade com Deus. Abrir um tempo e orar ao Senhor, não porque chegou a hora de você deitar e dormir, mas porque você acordou e você é grato ao Senhor, porque Senhor, obrigado porque eu acordei, obrigada pela minha noite de sono. Quantas pessoas não acordaram? Mas você acordou e isso é motivo de gratidão. Você levantou, você tem o seu trabalho, você tem no que se dedicar, você tem a sua família. Você está sendo sustentado pelo Senhor no meio dessa pandemia. Nós temos motivos para falar com o Senhor, vários motivos para falar várias vezes durante o dia com o Senhor. Então não se ausente, porque Ele espera por você. Ele espera para falar contigo e ouvir a sua voz. Amém? Ainda enfatiza que a única força que habilita o crente a se manter firme advém do Espírito Santo, que atua num homem interior e capacita o crente a perseverar e a manter-se afastado do pecado
e a compreender as coisas espiritual. Amém? Habitados por Cristo é o terceiro subtópico. E ele vai falar assim: o apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé no coração dos santos. Amém? Que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja. Em Éfeso, no versículo em questão, o verbo grego katoiken significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isso indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente nas nossas vidas. E o que nós vemos em 1 Coríntios 3,16? Que nós somos templo do Espírito Santo. Não é verdade? Cristo habita em nós. Nós precisamos entender que esse corpo que nós temos, essa estrutura material, ela é dada pelo Senhor para ser templo do Espírito Santo, para que o Espírito Santo faça morada em nós, habite em nós, deixe em nós a marca de Cristo. Amém? Assim, o ensino apostólico ratifica que sem Cristo, a igreja não pode subsistir às forças do mal. Aí a referência do texto é Mateus 16, 18. Para a gente entender a referência que ele deixou, né? Um pouco antes, em Mateus 16, Jesus está questionando a Pedro quem ele diz que Jesus é, né? E no 15 ele diz assim: diz-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no 17 Jesus vai dizer assim: Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, Deus revelou quem era Cristo para Pedro. Não foi o homem, não foi a circunstância ou o momento. Quem revelou foi Deus. No segundo tópico da lição, ele vai falar sobre arraigados e fundados em amor. O que quer dizer arraigados? Arraigados é estabelecidos. Quando uma raiz ela cresce e ela vai se fundindo na terra, ela vai entrando numa forma que você não consegue mais puxar. Uma coisa é a raiz ser pequenininha, por isso que a gente precisa ter raiz. Porque quando nós temos a raiz, ela está crescendo, qualquer um pode ir lá e puxar e arrancar. Desce um passarinho, uma criança, um animal, vai mexer na terra e aquela semente ela pode ser arrancada. Mas a partir do momento que aquela raiz ela cresce, que ela vai se fundindo com a terra, ela vai se unindo à terra, ela vai ficando resistente, firmada, ela vai ficando arraigada, de uma forma que por mais que nós venhamos tentar puxar, a gente não consegue arrancar. Assim tem vários frutos e vários tipos de árvores que a gente vai vendo que elas vão criando raízes tão profundas que é impossível se arrancar com tanta facilidade como você arranca uma semente recém-plantada, né? Nós cristãos, conforme a nossa caminhada, precisamos nos permitir crescer, mas não para cima, para que as pessoas vejam, porque quem tem que crescer é Jesus, não somos nós. Nós temos que crescer com raiz, com fundamento, com fundação, para que nós possamos resistir. Qual é a base da casa? A base é o alicerce. E o alicerce ele está onde? Ele está embaixo, ele não aparece, mas todo mundo sabe que aquela casa está resistindo porque existe uma fundação, existe um alicerce bem feito. E o nosso alicerce ele é Jesus Cristo. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor é o primeiro subtópico, o amor à virtude cristã, né? E a gente vai ver que em João 3,16 ele vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Outro versículo, outra passagem que vai deixar representar bem isso, que da virtude do cristão é amar, e que nós precisamos deixar toda a hipocrisia para trás e entender o princípio, é 1 João capítulo 4, em que ele vai dizer assim, no 6, tá? Depois os irmãos meditem em 1 João 4, porque nós precisamos chegar a isso. Nós precisamos enxergar que se eu amo, não adianta na minha boca eu dizer que eu amo a Deus, que eu não estou vendo, e não amar o meu próximo. E não amar o meu próximo, que eu posso fazer alguma coisa por ele. Que eu posso amar. E aí quando eu falo do meu próximo é meu familiar. O meu próximo é o meu filho, o meu próximo é o meu vizinho, o meu próximo é todo aquele que está no meu alcance. Eu não preciso andar 2 quilômetros se daqui do lado eu não faço nada. Eu não preciso ir no bairro vizinho, eu não preciso ir na igreja do vizinho. Se dentro da minha igreja eu não faço nada, né? Então, 1 João, capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer assim: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama, ele é nascido de Deus, e ele conhece a Deus. Se nós precisamos refletir atitudes de amor, se nós nascemos de novo, se nós estamos em Cristo e nós não temos reflexos de amor, não temos atitudes de amor, algo está errado. Nós precisamos nos examinar. Examina-se o homem a si mesmo, porque é o que a palavra está dizendo. Pois o amor procede de Deus, e aquele que ama, ele é nascido de Deus e conhece a Deus. Nós não estamos dizendo que nós não temos que identificar que exista erro ou pecado. O pecado, ele é tratado, ele é corrigido, a pessoa ela é liberta. A intercessão, a oração, os propósitos, e a pessoa vai ser liberta. Mas ela não é o pecado dela. Ela é um ser humano. Nós precisamos enxergar o ser humano por trás de tudo isso. Porque quando ele alcançar o entendimento que nós temos hoje, ele se torna um irmão conosco. Ele aceita Jesus, ele se liberta e ele participa dessa comunhão, desse amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós e enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver nisso. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Ele enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele me amou primeiro, muito antes que eu pudesse o amar. Ele nos amou primeiro. Ele amou a você primeiro. Amém? Nas Escrituras, o amor é um atributo divino. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Foi por amor que Cristo se entregou. O sinal dos discípulos de Cristo e prova da filiação com Deus, e deve ser expresso por meio de atitudes concretas. 1 João 3,17. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus. Paulo se põe de joelhos e agora Paulo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigado, alicerçado no amor. Uma igreja que não pratica amor, ela não tem Cristo. E vamos lembrar quem é a igreja? Sou eu e é você. Amém? O templo, as paredes do templo, ela abriga a igreja, que é o corpo de Cristo, que sou eu e você. Amém? Segundo subtópico, arraigados e fundados em amor. Após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo, o apóstolo clama
para que a igreja possa também compreender a prática do amor. Paulo faz isso de uma maneira tão intensa, prostrados de joelho, clamando de joelho, implorando a Deus para que você também possa compreender a prática do amor. A expressão arraigados e fundados em amor compara os santos com uma planta. É o exemplo que eu dei da raiz, bem enraizada, em uma casa bem alicerçada. Indica que sem o amor a vida cristã não tem sustentação. Por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja. Olha a intensidade do amor de Deus, a largura, o comprimento e a altura, a profundidade do amor divino. Nós não conseguimos humanamente alcançar o tamanho desse amor. Humanamente é impossível nós entendermos, mas nós precisamos buscar todo dia essa compreensão da graça de Deus, que nós nem merecemos esse amor divino, mas Ele tem esse amor sem medida por nós. O uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, e indica que a lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Terceiro subtópico, a intensidade do amor de Deus. Lá em João 3,16, ele vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Para que todo aquele, ele não disse que da direita ou da esquerda, o branquinho ou o escurinho, ele não deu o novo, o mais velho, o enfermo, o sadio, ele não deu distinção. Ele diz para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, vida e vida em abundância. Amém? Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. A ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 10 ao 11, é exatamente esse o texto que eu convido os irmãos a meditarmos, que nisso consiste o amor, e que nós não amamos primeiro. Quem nos amou primeiro foi Deus. Ele nos amou primeiro, Ele me amou primeiro. Visto que Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Nós não podemos praticar este amor hipócrita de dizer que amamos a Deus, termos comunhão. Nós já estamos há bastante tempo sem ir à igreja e isso tudo já deve ter mudado dentro de nós. Nós não podemos ter a comunhão só da paz do Senhor dentro da igreja. Nós precisamos ter a comunhão da preocupação com o outro. Mesmo distante, nós somos irmãos. Quando nós aceitamos a Jesus, passamos a viver uma vida em Cristo, reconhecemos Deus como Pai, nós precisamos ter a consciência de que nós temos muitos irmãos. E que dentro da ADVIP nós temos vários irmãos. Em outras comunidades, em outras igrejas, em outras congregações, existem vários outros irmãos. Porque todos somos irmãos em Cristo Jesus. Naquele grande dia não vai ter porta, não vai ter placa, não vai ter para lá daquele povo, para cá, não vai haver divisão. Cremos que naquele grande dia todos vamos estar unidos, independente das paredes do templo, independente da placa da nossa igreja, da igreja que nós estamos. Nós precisamos compreender que o que nos dá essa aliança com Cristo é crer em Deus, é viver um verdadeiro amor de Cristo, é exercitar como cristão esse amor de Cristo, não só da boca para fora, mas dentro de nós, nas nossas atitudes mais simples. Isso tem que fluir em nós, porque aquilo que é nosso, ele flui. Sabe, vício de linguagem? É assim, ele está tão enraizado dentro da gente que a gente fala sem perceber. É assim que o amor tem que estar dentro de mim e de você, como um vício de linguagem. A gente faz sem perceber. Quando vê, já fez. Quando vê, já falou. Tem lugar a hábitos ruins
tira ele e troca ele por amor. Você vai fazer na mesma intensidade, na mesma proporção. Amém? Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que o crente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? Aí, a referência seria Mateus 5, 43 ou 48. Mas para você entender o 48, a gente precisaria ler do 43 em seguinte. Deixa eu ver se eu consegui separar. Sim, separei. E diz assim, Mateus 5, do 43 ao 48. Porque no 48 ele vai dizer assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Só que nós sabemos que não é tão simples ser perfeito. Nós já somos separados, que é o que significa ser santo. Mas perfeito é algo que só Jesus pode ser. Mas como é que nós devemos buscar isso? É o próprio Cristo que vai dizer. E ele começa dizendo assim: ouvistes que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Que galardão é esse em amar aqueles que amam você? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se você só saudar, só dê a paz àqueles que você conhece. O que você está fazendo demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Qual é o caminho para isso? O caminho é amar teu próximo. Amar, orar, bendizer. Se estão falando mal de você, diga, faça o contrário, fale bem. Se estão perseguindo você, ore por quem está te perseguindo. Se existem inimigos que nós não devemos ter, ore para que esse conheça o amor de Deus e se liberte desse tipo de sentimento que não é de Deus. Amém? É assim que o Senhor Jesus nos orienta, dessa perfeição, cheio dessa plenitude de Deus. O terceiro tópico e último, ele vai falar da bênção de Deus. A bênção de Deus excede o pensamento humano. É aquilo que nós não conseguimos alcançar. Em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Primeiro subtópico, a dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Nós duvidamos, irmãos, que Deus pode nos abençoar e que Ele tem nos abençoado muito além do que nós pedimos? Muito além do que nós conseguimos pensar? Isso indica que o que Deus pode fazer ultrapassa em muito nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas. Nesse sentido, Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Essa instrução mostra que o pensamento do Senhor são muito mais altos do que o nosso. Desse modo, o poder divino age na vida do crente, nas suas bênçãos disponíveis, são impossíveis de dimensionar. A grandeza do poder do nosso Deus é capaz de responder para além das mais corajosas orações. Não tenha dúvida, ore. Se o Senhor colocou o desejo no seu coração, ore, interceda, haja, porque você é o instrumento que Deus usa para a vida dos seus irmãos.
Convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com o convite da adoração de Deus, cuja glória é devida na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado. Ele vai revelando que o mistério, na verdade, somos nós, a igreja unida, os gentios, os judeus. O mistério, o grande mistério, é a união. É que todos busquemos a face do Senhor. Nas muitas riquezas de Cristo conferidas à igreja, a graça, o perdão, o favor imerecido do Senhor, da grandeza do poder de Deus, da infinitude do amor e das bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, Deus detentor de tamanha dádiva. No terceiro subtópico, ele vai falar da glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue e ensina que Deus deve ser glorificado na igreja e em Cristo. Quer dizer que os atos de louvor e glorificação, de louvar e glorificar a Deus, fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si. O mérito não é meu. O mérito não é do templo, o mérito não é do corpo, o mérito é da cabeça, o mérito é de Jesus Cristo. A glória seja dada a Deus, que nos concede todo dia misericórdia, o perdão dos nossos erros e das nossas falhas, porque coisa que nós não somos é perfeito. Nós devemos buscar perfeição, mas é algo que nós não somos, nós não temos ainda. Em oração, ele vai pôr como referência, em oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por gerações. Ele está no Salmo 145, no versículo 4, que vai dizer assim: Salmo 145, versículo 4. Ele vai dizer assim: uma geração contará à outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Amém? E enfatiza o seu pedido com a frase para todo sempre, o que significa que deve ser praticado por todos os crentes. Amém? Outra passagem que reflete bem essa leitura que nós fizemos agora, ela está em Marcos. Em que quando ele vai falar sobre essa bênção que excede todo o pensamento humano, né? E nessa passagem de Marcos, no capítulo 9, Jesus está descendo do monte, o rapaz está lá, endemoniado, pede oração, o pai pede oração aos discípulos, eles oram, intercedem e o Espírito não vai. E nesse diálogo tem algo muito importante para que a gente consiga mensurar o tamanho, um pouco do tamanho do que Deus faz, né? Aquele pai está aflito, Jesus pergunta para ele há quanto tempo, e perguntou o pai dele, quanto tempo há que sucede isso? E ele lhe disse, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas, olha o que o pai vai dizer. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus vai responder para ele da mesma forma. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O pai diz a Jesus, se tu pode, e Jesus é que vai dizer para ele, mas se tu pode crer, tudo é possível que crê. Tudo é possível quando nós colocamos a nossa fé em ação, quando nós oramos ou intercedemos. Então o pai vai dizer assim, em lágrima, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, diz, eu creio, Senhor, ajuda
a minha incredulidade. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando eu não consigo, quando eu reconheço que eu sou incapaz de crer no nível do meu milagre, do meu desejo, do que eu espero, eu preciso pedir ao Senhor que me ajude na minha dificuldade, que me ajude na minha incredulidade. Aquilo que você não consegue fazer sozinho, você precisa pedir ao Senhor que Ele te ajude, porque Ele é o único que pode, Ele é o único que é capaz de agir. Ao usar a intercessão de Paulo, anela o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, de 4 princípios, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, que Cristo se fizesse presente na vida dessas pessoas, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual, até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Nós devemos dar glória ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por toda a graça, por todo o perdão, por toda a misericórdia, porque nós não somos justos nem merecedores, mas o Senhor nos justifica todos os dias, para que nós recebamos cada dia uma porção da graça de Deus. Eu queria deixar para o encerramento, Tiago 5, 15 e 16, e que ele diz assim: e a oração da fé salvará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Se o Senhor colocou algo na sua vida para que você ore e interceda, que você, um filho, um sobrinho, um marido, seu trabalho, seu patrão, seu colega de trabalho, seu vizinho, se Deus colocou no seu coração interceder por essa pessoa, se coloque na brecha. Você não vai se arrepender. Se coloque na brecha, mas se Deus colocou no seu coração, não é se a sua carne, o seu sentimento te impulsionar a fazer. Muitas vezes nós precisamos ter discernimento. É por isso que nós devemos orar, para ter esse discernimento. Se eu preciso orar porque Deus me pediu para orar, Deus colocou no meu coração para cuidar dessa pessoa em oração, ou se porque eu estou usando da minha emoção e me enfiando em laços, em situações que eu não devo. Tem coisa que Deus vai dizer para você orar, tem coisa que Deus vai dizer tira a mão. Como Ele fez muitas vezes, muitas passagens, tira a mão, porque eu vou descer o jugo e eu vou fazer, porque é da minha vontade. Eu dei oportunidade, eu chamei, eu usei, eu falei e não me ouviu, então eu vou usar. Mas tem situações em que Deus diz assim, ora por ele, intercede por ele. Deus traz, quando a gente está na obra, na caminhada, você não precisa ir muito longe, Deus envia as pessoas até você. Só se disponha, só diz ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. E Ele vai enviar aquele que Ele quer que você interceda. Nós, como pai, intercedemos por nossos filhos, pela nossa casa, mas nós precisamos ir além. O amor do Senhor nos leva a ir além, a alcançar outras vidas que necessitam. O que essa lição ela vem trazer para nós é que nós precisamos estar fortalecidos em Cristo. Que o Espírito do Senhor, Paulo ora para que o Espírito do Senhor nos fortaleça, para que o entendimento do amor de Cristo desabroche em nós. Amém? Para que exista um exercício intenso do amor de Deus. Então, nós, como cristãos, precisamos ter esse discernimento de orar da mesma forma com que Paulo orou. Porque Jesus ele não veio para servir, ele veio para ser servido. Ele veio para expulsar o demônio, ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para resgatar, ele veio para trazer uma renovação da mensagem de Deus. Amém? Então que nós sejamos imitadores de Cristo.
Que nós tenhamos esse amor transbordante, não o amor falso e hipócrita da boca para fora, porque isso o mundo tá cheio e Deus não se agrada. Ele não tem necessidade do que a gente faz da boca para fora. Ele tem necessidade daquilo que sai de mim naturalmente. Aquilo que eu faço naturalmente, porque faz parte da minha identidade cristã. Que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, um domingo de paz, um domingo de muitas alegrias na tua casa, na tua família, no teu lar, e que você consiga reconhecer as oportunidades que Deus traz a você para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.